Olá, galera do YouTube, dá um joinha aí pra mim, ó. Marinalva Machado, canal de Marinalva Machado, dá um joinha. Compartilhe meus vídeos e assistam, tá bom? Eu vou pedir a vocês aqui a paciência de vocês para ler comigo o livro do Êxodo, que é um dos livros do Pentateuco de Moisés. Um dos 5 livros, ó. Moisés escreveu 5 livros. E eu vou ler aqui, cada dia eu vou ler um capítulo aqui com vocês. O livro Êxodo. É o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Tá bom? E a gente vai na sua Bíblia e abra. No segundo livro de Moisés é o Êxodo, que é o livro próximo de Gênesis, né? Acabou Gênesis, entra em Êxodo. E aí vamos para o primeiro capítulo. Chama-se Os Descendentes de Jacó no Egito. Então, vamos acompanhando. Você abre sua Bíblia e acompanha comigo, né? Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da costa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se. E foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um povo, rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós. E suba a terra, e puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificara a Faraó cidade de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligia, tanto mais se multiplicava, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargas a vida com dura servidão, em barro e em tijolo, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Puar. E disse: Quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filho, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como os egípcios, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos, antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Amém?